A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Salmos 25, verso de número 1 ao 3, que diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós vemos, irmãos, o salmista Davi, ele orando por auxílio divino. Ele orando para que o Senhor o auxiliasse, para que o Senhor o protegesse, o guardasse. Se você tem orado a Deus diante das dificuldades, você tem confiado no Senhor. A partir do momento, irmãos, que confiamos em Deus, a partir do momento que entregamos tudo nas mãos do Senhor, você pode ter certeza e convicção que o nosso Deus, Ele mesmo vai trazer a vitória, porque aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Esperar em Deus não é perca de tempo, mas esperar em Deus é ter a convicção da vitória, é ter a certeza que a resposta vai chegar no momento certo, é ter a certeza que Deus vai te socorrer e que Ele não vai te desamparar. Continue aguardando no Senhor. Você não tem confiado nos homens que são falhos, imperfeitos, que prometem e não cumprem, mas você tem confiado em um Deus que é digno da tua confiança. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que é digno da minha confiança. Eu sirvo a um Deus que é digno da minha confiança. Deus, Ele não deixa, irmãos, o filho dele, a filha dele frustrado e frustrada, não. Mas Ele traz a resposta. Ele te trouxe aqui porque Ele tem resposta reservada para a sua vida. Ele te trouxe aqui para lhe dizer que, como o salmista Davi confiou e não ficou frustrado, e não ficou envergonhado, e não ficou confundido, você também não ficará. Eu não sei qual o tipo de problema que você está passando e que você precisa de um auxílio, mas eu quero lhe dizer que Deus tem auxílio para todas as coisas. Eu quero lhe dizer que Deus tem resposta para tudo. Não existe nada que esteja encoberto diante dos olhos do Senhor. Não existe nada impossível para Deus. É esse o Deus que nós servimos e que você precisa confiar. Declare comigo: eu vou confiar no Deus que eu sirvo. Eu vou confiar no Deus que eu sirvo. Davi esperava em Deus todos os dias. Verso de número 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Todos os dias, irmãos, Davi esperava no Senhor. Sabe por quê? Porque ele tinha convicção de que esperar em Deus era a certeza da vitória. Esperar em Deus era a certeza da resposta, do auxílio. O Senhor hoje te chama a confiar e a aguardar. Se você tem esperado em Deus uma resposta, se você tem aguardado em Deus uma decisão, continue aguardando. Deus te trouxe aqui para lhe dizer que esperar nele é convicção de vitória, é certeza de que Ele vai te responder e que o melhor Ele fará na tua vida. Você vai ver aqui no verso 12: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Deus, Ele traz a instrução para aqueles que temem a Ele. Se você precisar de uma resposta, Deus te trouxe até aqui esse vídeo para lhe dizer que é Ele quem vai te dar a instrução, é Ele quem vai te mostrar o melhor caminho a seguir, é Ele quem vai te mostrar qual é a melhor decisão para tomar, porque o salmista Davi diz aqui no Salmo 25, verso 12, que o Senhor, ao homem que teme a Ele, Ele instrui, Ele mostra o caminho que deve escolher. Está prestes a tomar uma decisão? Aguarde, porque Deus vai lhe dar o melhor direcionamento, porque Deus vai lhe dar a melhor decisão, a melhor resposta na Baia Cantoraia. Quando nós tememos ao Senhor, irmãos, a nossa vida muda. Quando nós tememos ao Senhor, até as decisões da nossa vida, elas são diferentes, porque nós não andamos guiados por aquilo que nós vemos.
O ser humano, ele anda, né, por aquilo que ele está contemplando quando não serve a Deus. Mas quando serve ao Senhor, nós andamos por aquilo que estamos, aleluia, vendo com os olhos da fé. Nós andamos conforme aquilo que o nosso Deus, ele nos instruiu, ele nos mostrou, porque ele sabe o melhor caminho para nós. Ele sabe qual é a melhor direção que nós devemos seguir. O nosso Deus, irmãos, ele dá a conhecer a aliança dele para aqueles que o temem. Ou seja, Deus se revela. E Deus se revelará para você. É por isso que você tem que continuar guardando em Deus. É por isso que você tem que fazer como o salmista Davi, confiar e esperar no Senhor com a convicção de que você não vai ser frustrado e que você não vai ser envergonhada. No verso 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Se você teme a Deus, você vai conhecer a aliança dele. Se você teme a Deus, você vai conhecer qual é a melhor decisão para a sua vida sempre, irmãos. Os melhores caminhos são os que Deus direciona para nós e não aqueles que a gente escolhe. Deixe Deus guiar os seus passos. Continue aguardando, não se precipite. A precipitação pode te fazer perder coisas extraordinárias. A precipitação pode fazer você procurar problemas aonde não era para você ter problemas. A precipitação pode fazer você perder batalhas que não era para você perder. Por isso, a partir de agora, não se precipite, mas aguarde no Senhor continuamente. Os olhos do salmista Davi estavam de contínuo no Senhor. Que possamos colocar os nossos olhos em Deus. Não olhe para os homens, porque os homens são falhos. Não coloque os teus olhos nos seres humanos, no pregador, na missionária, no pastor, na irmã do ciclo de oração, na pastora. Coloque os teus olhos no Senhor. Os olhos do salmista não estavam nos homens, mas estava em Deus de contínuo. Continuamente, meu irmão e minha irmã, coloque os teus olhos no Senhor todos os dias da tua vida, que você vai ver as coisas mudando. Que você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na sua história. Que você vai ver Deus te dando a vitória. Verso 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. O salmista confiava que Deus é Deus de livramento, que Deus é Deus de auxílio, que Deus é Deus de resposta, que Deus é Deus de direcionamento. Eu quero lhe dizer que Deus não é Deus limitado, mas Ele tem todo o poder para cuidar de nós. Declare comigo: o meu Deus tem todo o poder para cuidar de mim. O meu Deus tem todo o poder para cuidar de mim. Não se inquiete com nada. Deus, Ele está te contemplando em meio às aflições, às angústias, em meio às decisões que você precisa tomar. Só não se precipite. Só aguarde no que Deus tem preparado para você, porque o que Deus reservou para nós é melhor. O que Deus separou para nós, irmão, sempre será o melhor. Aquilo que Deus confiou a você, aquilo que Deus tem reservado para a sua vida, a direção de Deus sempre será melhor do que a tua. Irmãos, quando nós temos a direção de Deus, o que era para dar errado dá certo. Quando nós tomamos a direção que Deus nos direciona, a gente não tem problema. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que olham para muitas coisas, humanamente falando, e tomam uma decisão sem orar ao Senhor, e depois aquilo dá problema e a pessoa diz assim, ó, eu tinha certeza que isso era bom. Por quê? Porque foi conforme o que estava vendo, foi conforme a sua própria opinião, a sua própria decisão, achou que era bom no momento, mas depois trouxe problema. Mas nós que servimos a Deus não é assim não. Muitas vezes Deus vai nos dar direções, vai mandar a gente tomar decisões que a gente vai olhar humanamente falando e vai dizer, Deus, esta decisão vai dar certo. Deus, essa porta vai abrir mesmo, isso aqui vai ser bom para mim. Mas mesmo com dúvidas ou com medo, a gente toma a decisão que Deus nos manda, porque o que Deus fala agora a gente não entende, depois que a gente vai entender. Aí lá na frente, irmãos, a gente agradece a Deus. Deus, obrigado, eu tava até com medo de tomar essa decisão, mas o Senhor mandou e eu fiz e hoje eu vejo.
que a vitória o Senhor determinou para minha vida. Hoje eu vejo que a melhor decisão foi a que o Senhor direcionou para minha história. O salmista confiava em Deus e ele pediu: não seja eu envergonhado. Deus não deixa envergonhado aqueles que confiam nele. Declare comigo: eu confio em Deus e eu não vou ficar envergonhado. Eu confio em Deus e eu não vou ficar envergonhada. No verso 3, o salmista Davi diz: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados são os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Envergonhados serão aqueles que se levantam contra os propósitos de Deus, aqueles que procedem traiçoeiramente, mas aqueles que confiam no Senhor não ficam envergonhados, não ficam frustrados, não ficam confundidos. Se você entrou aqui precisando tomar uma decisão, precisando de uma resposta de Deus, precisando que Deus seja o seu auxílio, o seu socorro, precisando que Deus lhe mostre o que você deve fazer, continue aguardando, porque Deus vai trazer sinais para você. Eu quero profetizar que Deus vai trazer respostas que vão clarear o teu caminho e você vai entender o que é a direção de Deus e o que não é. E o que for direção de Deus, não tenha medo. Abrace, faça o que Ele está lhe mandando, porque vai ser o melhor para a sua vida. Não ande por vista. Muitas vezes você vai olhar para algumas coisas e vai achar que é bom, mas não é, como muita gente faz. Toma decisões sem consultar a Deus, pensando que é bom e depois vem, sabe o que? As preocupações, depois vem a ansiedade, depois vem a depressão, a tristeza, depois vem a destruição porque não consultou o Senhor. Mas quando nós consultamos a Deus, irmãos, mesmo que a gente pense que aquilo pode dar errado, Deus não deixa, porque Deus é um Deus de surpresa. Ande sempre na direção que Deus, Ele designou para a sua vida de contínuo. Confie no Senhor continuamente na sua vida. Confie os teus planos, confie os teus desejos, confia os teus sonhos a Deus, que você vai ver Deus, Ele trazendo a vitória para a sua vida e o nome dEle sendo glorificado. Quando confiamos em Deus, irmãos, temos a convicção da nossa vitória. Davi orou por auxílio divino. Ore a Deus pelo auxílio dEle. Ore a Deus pela direção. Ore a Deus para que Ele te mostre qual é o melhor caminho a trilhar, porque a direção de Deus sempre será melhor do que a minha e do que a sua. Não seja uma pessoa cabeça dura. Aquela pessoa que Deus está dando uma direção, mas ela quer fazer outra porque acha que é bom. Pessoas assim sofrem na vida. Pessoas assim pagam para ver. Então não pague para ver, não seja uma pessoa de dura cerviz, de cabeça dura, não. Mas seja uma pessoa que é flexível à vontade de Deus, que faz aquilo que Deus manda e que Deus ordena, mesmo que não entenda. Porque os melhores propósitos e desígnios são os de Deus e não os nossos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Deus, por esta resposta, porque esta palavra é uma resposta do Senhor para a nossa vida. Ah, Deus, obrigada por falar de maneira tão clara, Senhor, mostrando que as Tuas direções, que os Teus desígnios, que aquilo que o Senhor preparou para nós é melhor do que aquilo, meu Deus amado, que nós queremos fazer. A nossa vontade não é boa, a Tua vontade é que é boa, pois a Tua palavra diz que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e nós cremos nisso. Oramos e pedimos o Teu auxílio, oramos e pedimos a Tua direção nos nossos planos, que venha dar certo aquilo que é do Senhor, mas aquilo que não é do Senhor, que o Senhor não deixe dar certo, que o Senhor, meu Deus amado, não permita a gente tomar direções que o Senhor venha a reprovar, e que lá na frente vai nos dar dor de cabeça, vai nos dar problema. Pai, nos direciona qual é o melhor caminho a trilhar, a seguir, meu Pai, qual é a melhor decisão a tomarmos. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão se reconciliando, meu Senhor, aqueles que estão te aceitando, meu Deus, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar.
lugar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, a vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, meu Deus, seja glorificado, que o Senhor possa manifestar de maneira clara a tua vontade na vida dos teus filhos, meu Deus, que o Senhor possa fazer o impossível acontecer, visita cada nome, cada pedido de oração aqui, meu Pai, que haja testemunho, milagre e vitória, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo, meu Deus, na nossa vitória. Amém. Deus disse para você que da mesma forma que o salmista, ele pede o auxílio ao Senhor, peça auxílio a Deus, porque Deus, ele vai direcionar os teus passos e vai te mostrar qual é o melhor caminho que você deve seguir. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus e o auxílio de Deus na sua vida, declare amém.